Olá, doutores, olá, doutoras, mais um programa A Priori comigo, professor Alexandre Torido, diretamente do Estúdio Leste, aqui na nossa querida Belo Horizonte. Temas relevantes, temas importantes a serem debatidos, que geram muita curiosidade, tanto dos nossos alunos quanto dos operadores do direito. Está começando nosso programa A Priori. Muito bem, doutores, muito bem, doutoras, iniciando mais um programa A Priori. Hoje com um tema extremamente relevante, a relação de trabalho, relação entre empregador e empregado nessa época de pandemia. Trazemos hoje dois convidados da melhor qualidade, especialistas na área do direito do trabalho e que nos honram muito com as suas presenças aqui no nosso programa de hoje. E mais, hoje teremos perguntas de alunos. 3 alunos da nossa faculdade vão fazer perguntas para os nossos convidados sobre o tema. E para iniciar a apresentação desses nossos convidados, Dr. Marcelo Antônio Neves Ferreira, advogado militante da área de direito do trabalho, direito civil, extremamente atuante no nosso mundo jurídico, reconhecido pela sua capacidade e muito nos honra com a sua presença, pós-graduando em direito público, em direito do trabalho. Professor Marcelo, Dr. Marcelo Antônio, é um prazer tê-lo. Eu que agradeço. Primeiro vou parabenizá-lo pelo programa. É muito importante que esses temas sejam levados ao conhecimento público, né, e alunos, e é uma iniciativa que eu admiro muito de sua parte. Fico muito grato pelo convite. A mesma importância é o nosso segundo convidado, professor Marcelo Moreno, hoje representando aqui a Faculdade ASA de Brumadinho, meu colega de Faculdade ASA. Professor Marcelo, mestre em Direito, professor de Direito do Trabalho. Professor Marcelo, muito nos honra a sua presença. Muito obrigado, professor, por ter aceitado o nosso convite. Eu é que agradeço, não poderia ser de outra forma, uma iniciativa tão inovadora de sua parte, tão importante, de tratar de temas jurídicos, inclusive sem aquela linguagem pesada que geralmente se encontra nos livros de direito, nos manuais, mas um papo descontraído e com temas assim tão relevantes que vão ser de muita ajuda para todas as pessoas, né? Que o direito está na vida da gente, né? Não só aqueles que militam, mas aquelas pessoas, os cidadãos em geral, vivem o direito e precisam desse conhecimento. Muito relevante, você está de parabéns por essa iniciativa. Muito bem, doutores, vamos começar aí a nossa conversa sobre esse tema extremamente relevante, como eu disse no início. Essa relação entre patrão e empregado, que suscitou realmente muitas dúvidas a todos, e principalmente aos empregados, a questão do home office, a questão da suspensão dos contratos de trabalho e os direitos dos trabalhadores, né, que muitos entendem foram afetados de uma forma bem ruim, né, para esses empregados. E eu queria discutir isso com vocês, bater um papo sobre essa questão. Professor Marcelo Moreno. Bom, eu acho que nós fomos impactados aí, né, por essa pandemia. Eu acho que nós somos impactados de 2 formas. Primeira, pela reforma trabalhista, né, que veio em 17, né, em 2017, que impactou alguns direitos, modificou aí mais ou menos uns 100 artigos da CLT, e realmente foi um marco aí no direito do trabalho brasileiro, né? Há muito tempo que não se tinha uma reforma tão relevante assim. E a outra foi o impacto logo após, né, esse ano, o impacto da pandemia, né, que a reforma, a meu ver, queria dar um tom mais liberalizante nas relações de trabalho, mais liberais, muito voltada para o liberalismo econômico, digamos assim, né, colocando o trabalhador quase que como um contratante comum, um contratante civil, né? Não parece nem que tem uma pessoa humana ali como empregado, né? Que está inscrito lá no nosso artigo 3º, né? E a pessoalidade, né? É uma ponta relevante dentro do direito do trabalho. Dentro daqueles requisitos, né? Dentro dos requisitos da relação de emprego, você tem a pessoalidade, né? Quer dizer, é a pessoa humana que está ali trabalhando, é uma pessoa física, é uma pessoa humana, que tem direitos, né? Dignidade, respeito, consideração, e que merece a proteção, diferente da pessoa jurídica, da empresa,
que é um ser coletivo, como disse o Maurício Godinho, né, em seu curso. Professor Marcelo, realmente impactou, né, doutor? Impactou muito. A reforma trabalhista, ela veio... Primeiro pegou todos de surpresa, né? Que início de 2017, se falasse que ia ter uma reforma trabalhista, ninguém acreditava. De repente, houve uma mudança de governo e a toque de caixa foi colocada a reforma e aprovada. E um ponto que teve uma discussão muito grande, houve uma medida provisória logo em seguida para tentar amenizar alguns impactos, mas essa medida acabou caducando, né? E a reforma ficou do jeito como foi aprovada. Posteriormente a isso, como houve uma mudança muito grande na interpretação do direito, novas regras, novas situações, a gente estava começando a acostumar com a interpretação dessa nova legislação, veio a pandemia. E, de um dia para o outro, medidas provisórias que afetaram de forma muito grande, né, a relação de trabalho, inovações, situações que eram discutidas há muito tempo, redução de salário, redução de jornada, e que nunca se tinha uma posição, logo veio a medida provisória, já reduziu o salário, reduziu jornada, incrementou o teletrabalho de forma diferenciada do que vinha sendo, do que estava na CLT. Você teve uma situação de suspensão de contratos, antecipação de férias, foi um bojo de medidas que pegou todo mundo, impactaram bastante a relação do trabalho. Eu gostaria, inclusive, de levar a cabo essa discussão sobre as questões do desrespeito às normas trabalhistas. Se estabeleceu um verdadeiro caos, né? Mas a gente não pode dizer que houve uma desestabilização na legislação trabalhista, né? Mas, enfim, os impactos dessa pandemia para os empregados foram relevantes? Olha, no meu entender, essa questão inicialmente do teletrabalho, ela veio para ficar. Certo? O conhecido home office. O conhecido home office. Eu não acho que seja uma situação momentânea, justamente por causa do desenvolvimento tecnológico e o tipo de mão de obra que está sendo exercida hoje, né? Agora, algumas outras medidas, redução de salário, redução de jornada, a questão da antecipação de férias, a questão até como vai aplicar o 13º nessa questão de redução de salário, como vai ser aplicado as férias, como vai ser na questão da suspensão do contrato, quando é só redução de salário, redução de jornada, inclusive foi objeto de uma nota, né, para se interpretar, que também não é uma regra, é uma nota, né, do Ministério do Trabalho, no sentido de como um norte para a interpretação. Porque, na realidade, professor, desculpe interrompê-lo, a preocupação maior dos empregados é com relação à restrição dos seus direitos, né? A gente viu a questão da suspensão do contrato de trabalho, professor Marcelo Moreno, e que muitos empregados ficaram em dúvida, né? Sim. Eu vou ter redução, eventualmente, numa rescisão contratual, nas minhas férias, no meu 13º, né? E hoje nós estamos na fase do 13º. Sim, né? sim, o senhor poderia falar alguma coisa sobre essa questão do 13º, que eu acho interessante, porque a gente está vivendo exatamente esse momento. Sim. Né? A própria lei do 13º, né? Ela cria a figura aí do 13º proporcional, né? Mas terceiro, você tem o 13º anual, né? que é pago ao final, entre os meses de novembro e dezembro, né? E tem o 13º proporcional. O 13º, quem teve só a redução de jornada, mas não houve a suspensão contratual, continuou trabalhando, mas o horário reduzido. Né? Ele teve a jornada reduzida. Isso já vinha, a Constituição já no seu artigo 7º, ela já permite a redução da jornada ou mesmo a suspensão contratual para que haja uma troca, né, o empregado, então, ele ganha uma estabilidade no emprego, e o objetivo da medida é esse, da 936 e depois da Lei 14.020, foi esse, né, de salvar os empregos, e isso eles conseguiram efetivamente.
mas houve uma perda de direitos, sem dúvida, né? Quer dizer, o sujeito que ia receber, por exemplo, o 13º integral, ele passa a receber proporcional quando ele teve a suspensão contratual. Então, a pessoa que teve o contrato suspenso, o trabalhador que teve o contrato suspenso, esse vai receber o seu 13º proporcional. Aquele que não teve o contrato suspenso, mas teve uma redução de jornada e, consequentemente, uma redução de salário, ele vai receber o 13º integral, mas com essa remuneração, né, com a remuneração que ele tem. É claro que, se houver, dentro do artigo 457 da CLT, a remuneração não é só o salário, né? O conceito de remuneração ele foi colocado no direito do trabalho para nós explicarmos a gorjeta e outras verbas salariais que o trabalhador recebe. Então, se o trabalhador, por exemplo, ele teve uma redução de jornada, né, mas ele tem, por exemplo, um adicional noturno ou uma insalubridade, essa verba ela entrará no cálculo do seu 13º, mesmo de forma proporcional. Né? Mas, então, esse empregado será afetado efetivamente, o doutor Marcelo também vai me complementar o que eu estou dizendo, mas realmente ele vai ser impactado, mas, né, ele vai receber o 13º integral, mas com uma redução de remuneração. Perfeito. O senhor colocou, professor Marcelo Antônio, a questão do home office, né? Sim. Que é uma situação que vai se tornar cotidiana. Sim, né? Em que pese o teletrabalho, ele já vem disposto na CLT há muito tempo, né? Bem antes, mas muito antes, né, da gente ter a tecnologia que temos hoje. Esse artigo 6º da CLT já falava que o trabalho exercido fora das dependências do empregador, ele seria esse equiparado, né? Salvo comprovada a relação de emprego, relação de trabalho. Né? Relativamente a essa questão do home office, nós temos uma pergunta de um aluno estudante de Direito da Faculdade ASA. Vamos ver a pergunta. Professor Alexandre, parabéns pela iniciativa. Seguindo o tema que vai ser abordado no próximo programa, gostaria de fazer 2 perguntas aqui que estão voltadas à relação de trabalho entre o empregador e o empregado nesse momento de pandemia. É sabido que algumas atividades elas foram aprimoradas com esse novo momento, esse novo cenário, né? Uma delas é o teletrabalho, mais conhecido aí fora como home office. A pergunta vai no sentido de que é necessário que as entidades dessa classe, no caso aí os sindicatos, eles tenham a participação efetiva nesse ajuste contratual que vai ser feito entre o empregador e o empregado? O sentido da pergunta vai que é necessário que o sindicato valide esse novo ajuste que vai ser feito entre as partes? A segunda pergunta vai também nessa mesma linha, em saber se é necessário constar nesse novo aditivo contratual as formas de entregar essas atividades e as formas de também cobrar, de auditar e de fiscalizar o empregado, né, da atividade que está sendo elaborada por ele. Valeu, muito obrigado. Viu? Agradecer ao Tiago pela pergunta, que é muito oportuna, né? E muito relevante, né? O sindicato, depois da reforma trabalhista, eles sofreram um golpe no qual, tendo em vista, conforme falou o professor Marcelo, que a reforma ela trouxe praticamente uma autonomia da vontade entre contratante, então, trabalhador e empresário, né? No sentido de até retirar do sindicato a obrigatoriedade de fazer a rescisão do contrato de trabalho, estipulando o acordo entre as partes no fim no caso do próprio rescisão do contrato, tirou a contribuição sindical e, nesse sentido... vamos deixar claro, professor, que o sindicato perdeu força. Perdeu né? força. A grosso modo, a Sem interpretação dúvida, que se sem faz da reforma é exatamente dúvida. essa, no que se refere aos sindicatos. Né? E especificamente em relação ao teletrabalho, nos artigos 75A e seguintes, né, ficou a estipulação do teletrabalho com base no contrato individual, né? Não se fala em convenção nem acordo coletivo, em que pese o acordo coletivo e a convenção, elas são a própria Constituição, né? No artigo 7º, 22, se eu não me engano,
Não, é 7.26. Ela reconhecimento das convenções e dos acordos, né? A gente percebe, em que pese essa questão do sindicato, professor, ter perdido um pouco a força, a gente percebe que alguns deles, né, ainda mantêm um nível de proteção entre aspas, sim, aos empregados. Colocamos aí o sindicato dos bancários, o sindicato sim, dos professores, você tem muitos sindicatos, né, são muito bem extremamente atuantes, isso, né, com certeza. que buscam mesmo a defesa dos empregados. Com certeza, com certeza. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, a reforma trabalhista, basicamente, ela não contemplou uma convenção coletiva ou um acordo coletivo para fins de teletrabalho. Né? Ela fez o contrato individual, no qual as partes, e aí eu entendo que esse contrato individual seria no início de relação de trabalho, onde as partes combinariam como é que seria a prestação, a remuneração, a situação toda. E, no caso, autonomia da vontade para a transferência do presencial para o teletrabalho, né, só deixando a cargo do empresário, o poder diretivo dele, o retorno do teletrabalho ao presencial, e neste caso teria que avisar com antecedência de 15 dias. Eu posso? Pode, claro. Bom, o que eu acho, o doutor Marcelo colocou muito bem, se analisarmos o artigo 75, é isso mesmo. E aí o governo queria priorizar isso, o acordo entre individual, entre empregado e empregador. Por isso que o sindicato perdeu força. Mas eu acho, o que nos salva, digamos assim, né, Tiago, o que nos salva aqui eu acho, o artigo 8º da Constituição, no seu inciso 3, ele coloca os deveres do sindicato. Né? O sindicato, ele tem aqui, ó, ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos e individuais da categoria, inclusive questões jurídicas ou administrativas. Então, o sindicato tem esse poder. A própria CLT, no 511, também dá esse poder ao sindicato de zelar pelo trabalhador. Então, vocês colocaram muito bem que existem sindicatos atuantes. Né? Você colocou muito bem, professor Torito, que existem sindicatos atuantes. E o que o empregado precisa cobrar é isso mesmo, é a atuação do seu sindicato. Sim. Pensar antes, que agora, graças a Deus, eu acho bom essa medida, apesar de ter enfraquecido o sindicato, eu acho importante a medida da supressão do imposto sindical, da contribuição, porque obriga os sindicatos a terem representatividade. Quer dizer, o empregado vai poder cobrar do sindicato, falar, olha, você não me representa, eu tenho um contrato aqui de teletrabalho, você tem que fiscalizar. Um outro ponto que eu gostaria de colocar é o seguinte, é uma coisa importante que eu acho, é que, além dos deveres sindicais, né, eu acho que o teletrabalho poderia, em várias categorias profissionais, ser objeto de convenção coletiva, né, e acordo coletivo. Você até disse... inclusive, eu acho dessa forma. Bem, sem dúvida. Eu entendo se houve uma convenção coletiva, um acordo coletivo, em qual já estipula as regras do teletrabalho, eu acho que ele vai ficar acima da própria lei, da CLT, sim, uma vez do artigo 611, exatamente. Sim, e justamente a questão da fiscalização, porque o sindicato, pelo artigo 8º, né, ele tem tem que fiscalizar, esse dever legal, né, de acompanhar, esse poder-dever, né? Sim, sim. De inclusive, defender os interesses judicialmente. Sim, né? Poder-dever constitucional poder e especializado. Especializado. Sim. E não só isso, nós temos a Delegacia Regional do Trabalho, o sindicato tem o poder de chamar a Delegacia Regional do Trabalho. Sim. Agora, uma questão delicada é que a casa é asilo inviolável, né? Nós temos lá no artigo 5º da Constituição. Então, muitas vezes, é difícil fiscalizar. Se você olhar, eu até olhei assim, alguns países, por exemplo, Espanha e Portugal, eles têm o teletrabalho lá, mas eles colocam a dificuldade de se fiscalizar isso dentro do domicílio do empregado. Sim. É claro que a preservação da saúde do empregado, que é um bem maior, né, que talvez possa ensejar uma ordem judicial ou um mandado para entrar na casa do sujeito e fiscalizar efetivamente o cumprimento do teletrabalho. Mas o empregado aí, na minha visão, ele vai ter duas proteções, que o professor Marcelo colocou muito bem. Primeiro, questão da convenção coletiva, colocar o teletrabalho em convenção ou acordo coletivo, que são fontes
autônomas de direito do trabalho, que na nova legislação podem estar acima da lei, nos termos do artigo 8º da CLT, né? E aí nós temos, então, o empregado efetivamente protegido contra o acidente, contra o problema de doença profissional. Muito bem colocado, professor, porque nós temos uma pergunta de um aluno exatamente relacionada à questão do acidente, né? Vamos ver qual é. Olá, Torido, convidados. Primeiramente, parabéns pelo trabalho. E eu gostaria de saber o seguinte. Em um contexto de pandemia em que o home office se tornou o novo normal para muitas empresas, eu gostaria de entender como que ficam as causas trabalhistas em um contexto de home office, porque o judiciário está sendo inundado por causas de pessoas que pleiteiam direitos trabalhistas, só que essas pessoas estão trabalhando em casa. E eu gostaria de saber o seguinte, atitudes triviais, como por exemplo fazer um café, ocorrer uma queimadura enquanto está fazendo um café, dentro do horário de expediente. Porém, essa pessoa trabalha em home office. Ela tem o direito de pleitear que teve danos, ela pode pleitear contra a empresa. Como vai funcionar os acidentes trabalhistas em um contexto de home office? E como diminuir a segurança jurídica? Porque eu venho acompanhado que estão crescendo muito o número de processos trabalhistas dentro dessa questão do home office. Então, o Brasil está preparado para um home office? Vai ser viável para as empresas manterem o home office? Ou, devido a esses processos, as empresas vão preferir voltar ao trabalho tradicional porque elas vão ter mais controle sobre os funcionários? Isso que eu queria saber. Muito obrigado pela oportunidade e, novamente, parabéns a todos. Eduardo, muito obrigado pela pergunta, extremamente relevante. Eduardo, deixa eu te falar, eu concordo que o home office realmente é uma coisa muito nova, o meu colega professor Marcelo colocou muito bem, é uma coisa nova, é uma coisa que já existia, mas a adaptação a ele, a implantação desse home office é muito nova para nós, para as empresas, para o judiciário, e quando existe uma coisa nova assim, é natural que os processos se avolumem, que os conflitos surjam, né? O direito, às vezes, chega muito atrasado em relação ao fato, apesar de ele ter vindo antes, mas a aplicação da norma jurídica, ela chega, às vezes, ela precisa do fato para que ela faça justiça, né? Então, às vezes, os processos se avolumam, muita gente se sente assim um pouco de desamparo com relação à aplicação da norma, mas é assim mesmo, a norma vai se adaptando, é para isso que tem a jurisprudência, que tem os advogados, nós advogados somos seres relevantes, indispensáveis realmente à administração da justiça, porque nós criamos jurisprudência. Nós é que vamos colocar os anseios do seu cliente, do nosso cliente, para o judiciário, para que seja feita a justiça. Então, o conflito é importante, o conflito ele existe, é um fato social. O conflito jurídico, o que ocorre é que nós temos uma justiça do trabalho que, efetivamente, ela é atuante, os juízes são atuantes, os advogados trabalhistas são atuantes e querem realmente fazer justiça. Se a gente fala em justiça, ou órgãos da justiça, a justiça do trabalho a gente pode elogiar nesse pode sentido. Se orgulhar, a gente pode se orgulhar. Sim, inclusive a Mineira acabou de ganhar um prêmio de... Pois é, exatamente. Do Brasil. Exatamente. Então, assim, muito bom. Nós estamos amparados tanto no nível da advocacia trabalhista aqui em Minas, que é um dos mais relevantes do Brasil. Eu escutei isso de um advogado de fora daqui, né, Marcelo? A gente escuta isso sempre, né? Graças a Deus. E o conflito é importante. Aí você pergunta, Eduardo, o Brasil está preparado? Nenhum país está preparado para uma aplicação tão abrupta da legislação, né? Mas nós temos proteção, nós temos tecnologias jurídicas, digamos assim, para que seja feita a justiça, para que efetivamente os processos vão a bom termo, né? E as próprias empresas também, né? Nós temos aí o compliance trabalhista, as próprias empresas se adaptam a esse cenário com uma consultoria através de nós advogados, uma consultoria preventiva para efetivamente cumprir os princípios legais. Apesar da lei, a gente estava comentando aqui, né?
professor Marcelo, a lei é muito mal escrita, né? Esse artigo 75, A, B, é muito mal escrito, principalmente o E, que trata da questão do acidente, né? O 75E diz o seguinte, o empregado assina um termo de responsabilidade, que ele vai cumprir as orientações do empregador com relação à proteção do trabalho, tanto no aspecto de segurança do trabalho como evitar acidentes, mas isso desrespeita o artigo, na minha visão, o artigo 2º, né, que diz que o empregado assume os riscos da atividade econômica, né? Considera-se empregado a empresa individual ou coletiva, que assumindo os riscos da atividade econômica, que dirige a prestação pessoal de serviço. Quer dizer, o empregador dirige a prestação pessoal de serviço. O empregado é pessoa física, o empregado é pessoa humana, merece a proteção da sua vida e da sua dignidade nos termos constitucionais. Deixa eu pegar um ganchinho na sua fala, professor, sempre muito pautada. Professor Marcelo, vamos colocar as coisas nos devidos lugares. As empresas têm se aproveitado da situação da pandemia para se beneficiar? Tenho visto, justamente com essa questão, né, de foi decretada essa como é que fala, estado de força maior, né, de calamidade e tal. Você tem uma previsão no artigo 501, 502 da CLT que fala justamente num caso dessa... Eu estou procurando o termo que é usado na lei, eu estou com a CLT aqui, mas o que acontece? No caso de haver, né, essa como foi o caso da pandemia, né? Porque desculpa hoje é a pandemia. Desculpa, não. Porque foi decretado. Foi estado de acontecimento inevitável. Acontecimento inevitável. Aí você vê no artigo 502, ela diz o seguinte aqui, ó. Ocorrendo um motivo de força maior que determine a extinção da empresa ou um dos seus estabelecimentos em que trabalha o empregado, é assegurada a empresa, né, a este, quando despedido, uma indenização. E aí você vem no artigo 2, no inciso 2, não tendo direito à estabilidade, metade do que seria devido no caso de rescisão sem justa causa. Então, o que acontece? As empresas, em virtude dessa situação, começaram a demitir, utilizaram antecipação de férias, suspensão, todas essas situações que foram disponibilizadas tanto pela medida MP 927 e 936, e depois começaram a demitir e pagando metade da rescisão, alegando o artigo 502. Aí é que eu acho que o sindicato tinha que ser um pouco mais atuante na fiscalização, se é que a gente pode falar em fiscalização. Sim. Porque a gente tem visto mesmo, professor. Sim, mas tiraram essa obrigatoriedade da homologação no sindicato, né? Sim. Então, hoje, a empresa demite e paga o que foi quer. Uma perda do Eu poder entendo sindical, que sim, né? Eu entendo que sim. Porque essa homologação, ela envolve muitas coisas. Ela envolve direito à multa do 477, valor de rescisão, essa questão toda. E quando você não tem a representação do sindicato, a homologação desse, certo? O trabalhador, ele não tem o conhecimento geral da lei. E aí, muitas das vezes, a empresa manda assinar com uma data retroativa ou data posterior, para ter um recibo que não configure a multa do 477, estão parcelando rescisão de contrato de trabalho, e em vários casos estão ocorrendo. E, mais precisamente, em virtude da pandemia, essa rescisão pagando a metade, alegando que questão de força maior, em virtude da pandemia. E o tribunal tem falado e tem entendido o seguinte, que se não houve a extinção da empresa nem da filial, não há que se falar na aplicação do artigo 501 e 502, mesmo porque o intuito da medida provisória, a questão foi justamente a preservação do trabalho, né? Inclusive instituindo multa para quem utilizou dessa situação. Exatamente. Não respeitar a estabilidade do mesmo período. Né? Infelizmente, as empresas têm realmente utilizado de argumentos aí, que é a pandemia, que é a força maior.
para se beneficiar em detrimento de direitos de empregado. Sim, né? sim, E a gente sim. tem que ter muita prudência, muito cuidado na análise É, geral, Sim. né, no contexto da Sem situação dúvida, que sem dúvida. rege essa relação entre empregado e empregador, porque a empresa às vezes impõe mesmo. Sim, Né? O sim. empregado fica numa situação, às vezes até de coação, Sim, né? sim. Em assinar determinado documento, em aceitar determinada Sim, condição, sim. sob pena de perder o emprego. Né? Eu acho Isso que eu é- acho que tem que ser combatido. Não, e você tem um outro fator que eu acho assim, eu discordo, já foi considerado constitucional, mas eu discordo totalmente, a questão da sucumbência por reclamante. Porque você tem um lado totalmente hipossuficiente, e que ele não tem oportunidade de discutir se ele tem ou não um direito. Porque se ele não tiver o direito, ele é obrigado a pagar. Inibir o acesso, né? À justiça do trabalho. Inclusive descontando do que ele vem a receber. Então ele não tem nem como. A execução é garantida. Se ele ganhou alguma coisa, já se desconta do valor que ele vai ganhar. Vocês colocaram muito bem, é exatamente isso. A reforma, eu acho que a reforma não, a pandemia, eu acho que ela deixou muito claro para a sociedade brasileira, primeiro, a fragilidade do trabalhador. Né? Sim, muito frágil. A falta de proteção que a legislação dá, porque, por exemplo, em outros países, por exemplo, você pode ver aí, o empregador brasileiro, na minha visão, ele tem um poder de direção quase que um deus, né? Ele tem um poder de direção muito grande em relação a outros países. Por exemplo, em países europeus, o empregador, para demitir um empregado, ele tem que comprovar perante a comissão sindical ou perante o judiciário o motivo econômico, financeiro ou disciplinar. Assim é na Espanha, assim é na Alemanha. Agora, aqui não. Aqui ele pode, com a lei do FGTS, né, que foi um acordo empresarial e acabou-se com a estabilidade decenal e outros benefícios, o empregador adquiriu um poder de direção total. Ele pode admitir, demitir e, mais grave ainda, punir o empregado. Então, eu acho que a lei ela falha nesse sentido. Ela permite que o empregador tenha uma proteção até de intimidar, como vocês colocaram muito bem, de intimidar o empregado. Dizer assim, olha, se você não assinar isso aqui, você pode ser demitido. Se você não assinar isso aqui, você pode ser demitido por justa causa, porque o poder de dizer a justa causa é meu. Sim, inclusive era uma garantia, a homologação do sindicato Sim, isso era você uma colocou um termo evidente garantia ao trabalhador, até mesmo dessas eventuais fraudes, né? Sem dúvida. Até para se anular uma dispensa, para que ele tenha até a garantia de emprego, falando, essa dispensa não é válida. E tem mais outro ponto, é um né? motivo de força maior. A própria lei, ela na questão da rescisão do contrato de trabalho, você percebe que você tem 5 modelos hoje de rescisão de contrato de trabalho. O pedido de demissão, a justa causa, a demissão sem justa causa e o acordo, né? O empregador vai pagar ali na hora o que ele, Sem dúvida. o que ele entende de que é o devido. Sendo que a única possibilidade do trabalhador de se ver o contrato rescindido dele por um ato do empregador é a rescisão indireta, que, Sim. além de provar, ele só vai receber no final do processo. Exatamente. O ônus é todo dele, inclusive. A gente vê realmente que é um assunto que a gente poderia estender aqui por mais uma hora. Nossa, né? esse aqui é uma E semana. Poderíamos aqui ficar até mais um dia discutindo conversando sobre essa questão da relação de trabalho na pandemia, mas infelizmente o nosso tempo se esgotou, né? Eu queria agradecer aos doutores pela presença, por ter atendido o nosso convite, e creio eu que os alunos e os operadores do direito tiveram aí uma noção daquilo que é efetivamente, legalmente falando, a relação entre patrão e empregado nessa época de pandemia. Né? Professor Marcelo Moreno, muito obrigado. Se tu quiser fazer algumas considerações finais, fique à vontade. Eu queria agradecer e parabenizar por essa iniciativa, e eu acho importante que os temas de direito sejam colocados para toda a sociedade, porque a pessoa que conhece o seu direito, ela se torna, além de se tornar uma pessoa melhor, ela consegue até ajudar outras pessoas também. Sim. É a busca pelo direito, né? Sem dúvida. Yuri, né? Yering. Eu venho agradecer também, achei que a pergunta foi bem pertinente dos alunos, quero parabenizá-los.
parabenizar o doutor Alexandre pela iniciativa, pelo convite, parabenizar o doutor Marcelo pelo companheirismo aqui. Nós aqui também te parabenizo sim. também, porque realmente nós formamos um trio bom aqui, sim. viu? Eu só fiquei de espectador. Imagina. Os mestres em direito do trabalho são vossas excelências. E aqui, se deixasse, a gente vira a noite. Não tenha dúvida disso. A gente ia virar a noite. Mais uma vez agradeço pela presença, pelos ensinamentos. Eu que agradeço. Pessoal, chegamos ao final de mais um programa A Priori. Sempre temas atuais. Não percam os próximos programas. Temas extremamente relevantes. E não se esqueçam, vamos curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Um grande abraço.